O trailer de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa nos entregou 5 dos 6 vilões que formarão o Sexteto Sinistro dentro desse filme. Então, fica a pergunta, qual será o sexto vilão do Sexteto Sinistro em Homem-Aranha No Way Home? Eu vou te contar as possibilidades agora. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia. Seja muito bem-vindo. Fala galera, cá estamos nós para mais um vídeo falando de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O trailer chegou, bateu recorde, a gente está trazendo muito conteúdo aqui a semana inteira, praticamente só com vídeos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Desde domingo, vazamento, segunda, terça, quarta, a gente ainda teve episódio de What If, trouxemos vídeo também. Agora quinta, sexta-feira, a semana inteira trazendo conteúdo desse filme para vocês. Então se você é novo aqui, ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora já no começo do vídeo para não correr o risco de esquecer lá no final. Porque esse vídeo aqui vai ser explodidor de cabeças, cara. Eu tenho uma teoria de quem que pode ser esse sexto vilão, então aguarde aí, vamos levantar as possibilidades. Vamos lá, o primeiro vilão que a gente já tem claro qual que é o Dr. Octopus do Alfred Molina. Esse, dos 6 ou dos 5 confirmados, é o único que de fato tá confirmado pela Sony, porque ele apareceu com o rostinho dele no trailer. Olá, Peter. Aí a gente tem o Willem Dafoe de volta como Duende Verde, só faltando de fato aparecer com o rostinho dele em algum material oficial, então um trailer ou um pôster, perfeito? Ou então a Sony vir e falar qual que é o elenco do filme. Aí a gente tem também o Jamie Foxx voltando como Electro, certo? Que também só falta confirmar, só falta sair em material oficial. Esses 3, não temos dúvidas de que eles estão no filme. Depois outros 2, a gente está quase certo de que eles estão no filme por causa dos vazamentos, da própria confirmação do Daniel RPK, que é o insider que acerta praticamente tudo que ele solta, certo? Que é o Homem-Areia do Thomas Hayden Church e também o Lagarto do Rhys Ifans. Esses 2 aparecem rapidamente no trailer, certo? Deixando a gente ainda com dúvidas se eles realmente estão no filme, mas eu acredito que de fato lá estão. O que indica o Homem-Areia é essa areia toda levantando, que no filme pode aparecer de uma forma diferente, eu acredito que ela tenha sido alterada digitalmente para não entregar tanto assim no trailer, mas claramente aquela altura em que a areia está subindo só pode ser o Homem-Areia, certo? E eu chuto até que ele vai trair o Sexteto Sinistro no final do filme. Se for o mesmo Homem-Areia lá de Homem-Aranha 3, ele terminou o filme como um herói. Ou seja, ele pode sim trair o Sexteto Sinistro no final, certo? E nós temos aí o Lagarto, certo? Que pode ser essa figura estranha que aparece nesse momento do trailer, que não dá pra ver direito, e que eu também chuto que foi apagado digitalmente para manter o mistério, para fazer a gente falar sobre o assunto, porque fica muito fácil entregar tudo assim de bandeja logo no primeiro trailer. O pessoal quer mesmo que a gente fale sobre o assunto, grave vídeo, escreva textos, fique comentando sobre esse filme na internet, certo? Não é à toa que ele bateu o recorde de o trailer mais assistido em 24 horas, certo? E também o filme mais comentado na internet também nesse período. Ou seja, esse filme tem tudo para, em condições normais, bater muita bilheteria. Então, é hype em cima de hype, soltando a gente. Bom, confirmando que esses caras estão no filme, confiando nisso tudo, você conta 5 vilões. Falta um para completar o Sexteto Sinistro, que o próprio Daniel RPK diz que vai se formar de fato só no final do filme, mas que nem ele sabe quem que é esse sexto vilão. Inicialmente, a especulação era que esse sexto vilão seria o Rhino, do final de Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, né, o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, do Andrew Garfield, que aparece lá no final e tal. Mas é um vilão que, assim, não tem muita vontade nossa, assim, nossa, queremos a volta daquele Rhino, porque nem deu tempo de gostar ou desgostar dele, né?
Mas se voltasse, eu acho que seria interessante, né? O personagem do Paul Giamatti. Ele mesmo já deu uma entrevista recente, disse que não sabe de nada, mas realmente, de fato, os atores não podem falar antes da hora. O Alfred Molina mesmo é que soltou o que não deveria, mas de resto, a gente segue com mistério. Aí a gente pode citar também outras duas versões de Duende Verde. O Duende Verde do James Franco, o Harry Osborn da franquia do Tobey Maguire. Esse nome não apareceu em nenhum boato, em nenhuma especulação. O próprio ator está cancelado com acusações de assédio sexual, então não, eu descarto totalmente ele do filme, apesar de que ele como ator, ele é naquele filme, naqueles 3 filmes, eu adoro. Eu acho muito legal, eu não gostei da transformação dele em duende, mas eu acho que o ator mandou muito bem. Eu até gostaria que ele voltasse se as condições fossem outras. E a gente tem também o Duende Verde do Danny DeHaan, também de O Espetacular Homem-Aranha 2, certo? A Ameaça de Electro, que tem lá aquele Duende Verde que é do Harry Osborn, né? No final do filme também ele se transforma. No começo havia muita especulação do nome dele. Eu acho que, devido àquelas especulações no início e depois o nome dele sumiu, ainda há alguma chance daqueles boatos iniciais estarem certos e ele aparecer de surpresa aí no filme ou acabar vazando antes, tá? Eu não descartaria por completo esse nome. Acho que ficaria estranho, 2 duendes verdes, né? E também é um personagem que a galera não curtiu muito. Podemos falar ainda de outros 2 Venoms, certo? O Venom do universo da Sony, o Venom do Tom Hardy e também o Venom de Homem-Aranha 3, o Venom do Topher Grace. Porém, também é um vilão que o pessoal não gostou muito. Eu também duvido que venha, ainda mais para não misturar a cabeça das pessoas. Falar, vai, mas tem um Venom ali, tem outro Venom aqui, que é isso? Certo? E ainda mais com a especulação de que Venom 2, Tempo de Carnificina, pode ir só pro ano que vem. Saiu de setembro, foi para outubro, agora de outubro talvez vá para janeiro. Eu descartaria completamente a participação do Tom Hardy nesse filme. Apesar de ser interesse da Sony fazer isso, a Marvel não quer, então as duas empresas meio que conversando, chegam até aqui num acordo. Lembrando que esse filme aqui é o último que o Tom Holland tem contrato dentro da Marvel e da Sony. Para firmar um novo acordo, a Sony vai pedir mais, vai querer misturar esse universo com o universo do Venom, do Morbius, dessa galera toda aí dos filmes da Sony. Podemos lembrar também do Abutre do Michael Keaton, do primeiro filme, né, o De Volta ao Lar. Mas ele tá preso, a gente não sabe se ele tá solto agora já ou não, certo? Apesar dele aparecer no trailer do Morbius, eu não boto muita fé que é o mesmo personagem. O próprio ator falou que tá confuso em aparecer na Marvel, depois aparecer no Morbius, não entendeu nada. Enfim, é uma situação complicada e ele meio que terminou entendendo que ele tá errado, né? Quando ele encontra o Escorpião na cadeia, ele fala que não vai contar quem que é o Homem-Aranha e tal. Ele meio que mudou no final do filme. Claro que ele ainda é o Abutre, né? E a gente tem agora, que eu acabei de citar, o próprio Escorpião, do Michael Mando, que apareceu na primeira cena pós-créditos daquele filme lá, O Longe de Casa. Ele pode se transformar no Escorpião dentro desse filme. Havia até um boato disso no começo, lá, acho que uns 3 anos atrás, de que ele e o Kraven, o Caçador, seriam os vilões desse filme. Depois, como a gente sabe, mudou tudo. O Kraven ganhou até um filme solo na Sony, certo? Que ainda está muito longe de sair do papel, mas já tem ator escalado e tal. Então a gente tem essas questões aí, certo? Então a gente parte agora para aquele que eu acho que é o nome mais certeiro, que é o Mistério. O Mistério está vivo. Foi tudo uma ilusão dele, a morte dele é uma ilusão, e ele criou tudo isso para fazer com que Peter Parker como Homem-Aranha fosse revelado. Então ele jogou isso na internet, ele armou tudo isso, e ele está armando agora para que o Sexteto Sinistro seja formado. Vocês sabem que ele sabe da existência do multiverso. Ele citou o multiverso no último filme. Era zoeira, era para enganar.
Tanto Tom Holland como nós, né? Tanto o Homem-Aranha ali, o Nick Fury que era um Skrull, a galera toda e o público também, porque trollaram a gente colocando essa frase no trailer daquele filme, lembra? Esse é o Sr. Beck. Teríamos um bom uso pra você no meu mundo. No seu mundo? O Beck é da Terra, só que não a nossa. O estalar dos dedos abriu um buraco na nossa dimensão. Quer dizer que existe um multiverso? Temos um trabalho a fazer. E você vem com a gente. Então, ele é sacana. O Jake Gyllenhaal, ele pode estar de volta como mistério nesse filme e liderar, no final das contas, o Sexteto Sinistro. E fazendo o roteiro desse vídeo aqui, eu parei para pensar numa outra coisa, galera. Ele pode ser o Doutor Estranho, mais estranho do que nunca, desse trailer e desse filme. Let it go, let it go. Ele pode, a partir das suas ilusões, se passar pelo Doutor Estranho e aproveitar o multiverso sendo aberto no final de Loki para usar como desculpa para essa questão do multiverso ser aberto. Portanto, por exemplo, quando o Doutor Estranho jogaria o Peter, o Homem-Aranha, naquela dimensão do espelho, seria mais uma daquelas ilusões fantásticas do mistério que realmente pareciam verdade no último filme. Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador como sabemos pouco sobre ele. Galera, essa teoria aqui, eu acho que, cara, tem muita chance de acontecer. Talvez nem ele ser o Doutor Estranho, mas ele ser o vilão escondido por trás de tudo. E essa informação é guardada tão às 7 chaves pela Sony, pela Marvel, que nem o Daniel RPK sabe disso, pelo menos por enquanto. Ainda dá tempo de vazar. E aí, eles não vão contar isso em trailer, isso vai ficar pro filme. Por último, uma outra possibilidade é o Doutor Estranho ser o sexto vilão do filme, mas não o Doutor Estranho que a gente conhece. O Doutor Estranho, sim, ele, Mephisto. Eu falei sobre o Doutor Estranho ser o Mephisto nesse outro vídeo aqui. Você pode assistir para entender essa parte da teoria, que eu não boto muita fé, mas que dá uma olhada nesse vídeo, cara. De verdade, faz total sentido a relação que a gente conseguiu traçar com a história dos quadrinhos. Dá uma chance pro vídeo, sem preconceito, e vai lá dar uma olhada em Doutor Estranho como Mephisto. Agora, também se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos falando dele, do Aranhaverso, de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa. Aqui do lado tem vários vídeos para você continuar assistindo, falando sobre ele, o Aranhaverso. Tá certo, galera? A gente se vê nesses vídeos aqui. Até a próxima, um grande abraço e tchau!